Vamos meditar hoje em 3 versículos que se encontram no livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós sabemos que nós vivemos uma guerra, nós estamos em plena guerra espiritual, é verdade ou não é, irmãos? O simples fato desse vírus aí é uma guerra espiritual, que mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso físico e mexe com o nosso espírito. E nós precisamos saber como vencer o nosso inimigo, porque a palavra de Deus diz que nós somos vencedores, porém muitas vezes nos sentimos derrotados. É ou não é, irmãos? O que a gente vê de pessoas que nos procuram dizendo: pastor, ore por mim porque me sinto derrotado. Mas se ele prometeu a vitória, por que a gente se sente derrotado? Então eu gostaria de, nesses 3 versículos aqui, fazer uma meditação e realmente trazer a nossa consciência como fazer para vencer o inimigo que tem perturbado a nossa vida. E ele tem perturbado, hein? Ele conhece a fraqueza de cada um aqui, ele sabe aonde ele vai mexer com você. É verdade ou não é? Ele sabe onde está a tua ferida, é ali que ele vai cutucar. Então o versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse diz assim: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante nosso Deus. Versículo 11: eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Senhor Jesus, pedimos agora sabedoria, direção do Teu Espírito Santo, para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer que saibamos nessa noite. Senhor, usa a minha vida e abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos entender com clareza o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós estamos sem a transmissão. Já está transmitindo? Glória a Deus, aleluia. Estávamos sem até agora, né? Faz tempo já que está rolando? Eu não estou nem sabendo. Mas graças a Deus, a todas as pessoas que estão participando conosco do culto aí em casa, que vocês possam ficar ligados nessa palavra, porque é muito importante para nós, assim como nós aqui que chegamos. Nesses versículos que acabamos de ler, nós vemos aqui alguns princípios para a vida nos nossos dias de hoje, né? Todos nós que cremos em Jesus Cristo, todos nós que optamos por Jesus, eu creio que aqui que todo mundo optou por Jesus, não é? Quem optou por Jesus aí, levanta a mão e dá um glória a Deus, deixa eu ver. Eu quero dizer que a partir do momento que você optou por Jesus, a partir do momento que você aceitou Jesus no seu coração, você arrumou um inimigo. Você arrumou um inimigo que vai te atormentar, que é o diabo. Porque enquanto você não tinha Jesus, você estava na mão dele. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus e veio e está realmente a fim de viver uma vida correta com Cristo,
você arrumou um inimigo. Por isso que a Bíblia diz que nós vivemos numa guerra. E guerra não é brincadeira. Esse inimigo que nós arrumamos está descrito na Bíblia da seguinte maneira, conforme nós lemos: o enorme dragão que foi lançado fora do céu, ele é aquela velha cobra chamada de diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados juntamente com ele. A Bíblia diz que ele é o acusador, e de dia e de noite ele está nos acusando diante de Deus. De dia e de noite. Ele induz você a pecar, e depois que você peca, ele chega diante de Deus e fala: ó Deus, olha lá. Está vendo? Você está falando que ele te aceitou. Olha lá o que ele está fazendo lá. De dia e de noite ele está nos acusando. A primeira coisa que ele faz, irmãos, preste atenção, ele faz com que a gente peque, com que a gente minta, com que a gente se ira, com que a gente haja desonestamente, com que a gente fira os irmãos com palavras duras, espinhentas. A primeira coisa que ele faz é fazer a gente pecar, né? E a partir do momento que a gente peca, ele coloca, com a facilidade que ele faz com que a gente peca, ele coloca um nível de dificuldade depois para que a gente se arrependa e peça perdão. Se existe uma coisa difícil para a gente fazer, irmãos, é reconhecer o erro. Por isso que as pessoas falam tanto assim: pô, o cara é cabeça dura. Já viu falar isso aí ou não? Está vendo que está errado. Aí você vai conversar com o cidadão e fala: não estou. Então, com a mesma facilidade que o diabo faz com que a gente peque, ele tenta cegar, conforme eu preguei, eu acho que foi sábado passado, se não me falha a memória, para que a gente não enxergue o erro. E com essa mais aquela, ele está lá na presença de Deus, te acusando. E falando: ó, não é teu filho não, hein? Ele fala que ele te aceitou, mas ele está obedecendo a mim. Eu falo para ele mentir, ele mente. Eu falo para ele não perdoar, ele não perdoa. Eu falo para ele não se arrepender, ele não se arrepende. Ele está obedecendo mais a mim do que a você, Deus. Olha lá, esse aí não merece para você ou não. É esta guerra, irmãos. Como que a gente pode saber que isso é uma realidade nas nossas vidas? Analisando as nossas vidas. Analisando, né? O sentimento que temos dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, vai nos revelar a isso. Hoje em dia, nós vemos a maldade aumentando de uma maneira terrível. Não é só isso. Hoje em dia, o mal do século é o quê? A depressão. Quantos crentes, quantos pastores em depressão, irmãos? Não é da nossa denominação, mas eu vi um pastor aí que na sua denominação eles estavam fazendo um conselho de pastor para tratar dos pastores da sua denominação que estavam em depressão. Como assim? Como é que eu vou poder chegar para você aqui, irmãos, e transmitir uma mensagem de alegria, de esperança e de salvação, se eu estou com depressão? Hoje em dia, a gente vê no meio do povo de Deus a melancolia, a tristeza. A Bíblia fala que o coração alegre acontece o quê? Aformoseia o rosto, sorria.
Mas o coração triste derruba o semblante. E hoje não dá para ver muito bem por causa das máscaras, mas de uma forma geral, a gente vê no meio do povo de Deus melancolia, tristeza. Parece que está seguindo a Jesus por uma obrigação, mas não está legal. Aliás, chegam até a fazer comparação. Olha, o cara é ímpio, o cara não vai na igreja, não serve a Deus, está numa alegria medonha lá. Eu já vi gente falar isso. Hoje em dia, o sentimento nosso, irmãos, que o inimigo muitas vezes está dominando a nossa vida, sabe o que é? Estado de irritação. O povo anda irritado. Está todo mundo irritado. Qualquer coisinha, parece cachorro bravo. É verdade ou não é? De uma forma geral, o povo anda irritado. Você não pode falar nada, suscita ira. Às vezes você vai brincar, suscita ira. Você vai disciplinar, suscita ira. Se você não fala nada, suscita ira porque não falou nada. Ai, Jesus, está difícil. É verdade ou não é? Mas tudo está gerando ira. Qualquer coisa, as pessoas estão arrepiando. Outra coisa, no meio do povo de Deus hoje, a gente sente algo chamado desânimo. O povo não tem mais aquele ânimo. É verdade ou não é, irmãos? Aquela vontade, aquele primeiro amor. Quando a gente fazia festa em junho aqui, o Arraial Gospel, e colocava um pau de sebo e falava, vamos todo mundo subir. E era uma briga para todo mundo subir. Hoje, irmão, você coloca um pau, vamos subir. Ah, não vou não. Ah, não vou não. Não tô... Tá assim ou não está, irmãos? Hoje ninguém está afim de fazer nada, irmãos. Hoje o povo está pedindo a Deus para o mundo acabar no barranco, para ele morrer encostado. O desânimo tomou conta do povo, irmãos. Essa é que é a verdade, né? As pessoas estão se sentindo cansados, irmãos. A gente vê jovem com 20 anos, 30 anos, irmãos. Ai, eu ando uma canseira. Canseira do quê, gente? É verdade ou não é, irmãos? Ai, estou numa canseira. Mas canseira do quê, meu Deus do céu? Com 20, 30 anos, não tem direito. Não cansa, irmãos. Não cansa. Quando era do mundão, ia lá no carnaval, ficava 4 noites direto, dia e noite, pulando, louvando Satanás. Tudo agora é um cansaço, né? As pessoas estão se autodiminuindo, achando que não são capazes de nada mais. Ah, não tem, não dá para mim. É assim que fala, não dá para mim. Então, irmãos, Satanás é que tem colocado essas coisas no nosso coração para que a gente não ande. Satanás nos acusa diante de Deus e faz com que nós nos acusemos, porque somos nós que falamos, mas eu não consigo, eu não vou não, já foi meu tempo. O cara tem 25, 30 anos, foi meu tempo. Como já foi? Nem começou ainda, gente. Então, irmãos, hoje em dia a gente vê as pessoas falam, eu estou querendo desistir de tudo. Quantas vezes você já não ouviu pessoas falando isso? Se é que você também já não disse. É verdade ou não é? Estou com vontade de desistir de tudo. Que coisa. Está muito bravo. Então, isso aí é o inimigo que tem nos acusado. Ele faz-nos desanimar para depois falar que você é um desanimado. Ele provoca em você a ira para dizer que você é um iracundo, um irritado. Ele provoca em você a tristeza para você depois dizer
estou com depressão. Mas, irmãos, chegou a hora de vencermos. Nós somos mais que vencedores. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, irmãos, e nenhum dano atingiria-nos a nós. Está escrito na palavra. Então, nós não precisamos viver nessa circunstância. Nós não precisamos de experimentar a depressão. Olha, sabe o que é, pastor? Ai, meu Deus do céu, meu serviço, é minha mulher, meu marido, é meu filho, é meu pai. A gente arruma alguma coisa para tentar trazer tristeza para o coração. Essa é que é a verdade. Então, a mensagem hoje é vencendo Satanás. Vencendo Satanás. E eu gostaria de compartilhar 3 princípios que estão dentro desse texto que nós acabamos de ler para vencer Satanás. Nós optamos por Jesus. Gente, nós somos de Jesus. Nós não temos que ficar debaixo do jugo do capeta. Nós não temos que obedecer, nós não temos nem que dar ouvido, irmãos. Não tem nem que conversar. O grande problema de Eva lá no Éden foi dar ouvido, foi conversar. Ah, mas Deus falou que não pode. Quem falou? Presta atenção, vem cá. A cobra falou assim, vem cá. Eu não tinha braço, né? Fala, vem cá, né? Mas na novela aí colocaram uma lagartixa, era um lagarto, né? Mas não era lagarto, era cobra, mas tudo bem. A Bíblia diz que é cobra. Vamos conversar. Não quero papo. Não quero papo. Eu não quero papo com o diabo. O Luiz estava expulsando o demônio uma vez aqui, né? E o demônio falou assim, mas eu não gosto de você, Luiz. O Luiz falou, eu não quero papo com você. Cala a boca. Tá certo. Não quero papo. Não tem que conversar com o capeta. Porque ele é astuto, ele engana, irmãos. Ele induz-nos sutilmente e a gente cai. Depois que a gente cai, aí ele nos acusa. Diz aqui que ele nos acusa dia e noite diante de Deus. E pode ver que a pessoa que está deprimida, em depressão, é dia e noite. Essa depressão me mata. O remédio já não está dando, precisa aumentar a dose. Essa depressão. Fica falando dia e noite, não fala outra coisa. É assim, meus irmãos? A pessoa que está irritada, é o dia inteiro ele fala naquele negócio. A pessoa que está desanimada é o dia e noite falando. É o diabo dia e noite nos acusando, irmãos. Nós não podemos deixar que o diabo domine a nossa vida. Amém, irmãos? Então, dentro desse texto, nós vamos ver aqui no versículo 11 que está escrito assim: eles, portanto, versículo 11, olha lá, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga aí, sangue do Cordeiro. Mas está fraco, de novo. Primeira coisa, sangue do Cordeiro. E por intermédio da palavra do testemunho. Diga aí, testemunho. Mais forte. Testemunho que anunciavam, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Diz aí, não amaram mais a própria vida. Essas 3 coisas que eu quero falar, irmãos. Primeira coisa, nós temos à nossa disposição o sangue do Cordeiro. Você fica feliz com isso ou não? Você não tem que comprar, você não tem que dar uma grande oferta, você não tem que barganhar, nada, é de graça. O sangue do Cordeiro está diante de nós, está à nossa disposição. E quero dizer uma coisa, presta atenção, irmãos: o sangue do Cordeiro paralisa o diabo. O sangue do Cordeiro paralisa o diabo. Eu ouvi uma história, acho que é verídica, não tenho 100% de certeza. Logo começamos a igreja. Uma senhorinha idosa morava sozinha. E de repente, no meio da noite, ela escuta que tem ladrões. Eu já contei isso, vou contar de novo. As ilustrações são sempre as mesmas, né? Mas tudo bem. Ela escutou ladrão entrando na casa dela.
E os ladrões arrebentaram a porta e começaram a roubar. E ela escutou os ladrões falando um para o outro assim: vamos matar ela, porque se ela nos ver e nos reconhecer, ela vai denunciar depois e nós estamos fritos, vamos presos. Então, antes de nós roubarmos a casa dela, vamos matá-la. E foram para o quarto dela. Quando ela ouviu isso, ela começou a clamar: Senhor Jesus, cubra-me com o teu sangue. Senhor Jesus, cubra-me com o teu sangue é a minha proteção. Senhor Jesus, cubra-me com o teu sangue. Quando os bandidos chegaram e chutaram a porta do quarto daquela senhora, e que a porta abriu, eles viram a cama toda ensanguentada, e falou: uau, já vieram aqui e já mataram ela, vamos embora antes que alguém nos denuncie e fale que foi nós. E pegaram e saíram correndo, não roubaram nada, mas ninguém tinha matado ela, o sangue que ela tinha clamado, irmãos. Então, quando eu digo, o sangue de Jesus Cristo nos protege, o sangue de Jesus Cristo paralisa a ação do diabo. Quando o diabo quiser vir sobre a tua vida, é só clamar o sangue de Jesus Cristo, e você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Clame o sangue de Jesus Cristo. Na Alemanha, tem uma catedral lá em Bamberg, que tem muitas esculturas, e tem uma escultura lá do juízo final. Nesta escultura representando o juízo final, tem um anjo segurando uma balança. Sabe aquelas balanças da justiça assim, que tem dos dois lados assim? E de um lado tem muitos livros, que é os nossos pecados, são os nossos pecados, escrito. E embaixo da balança, aqui no prato, porque são dois pratos presos com as... Vocês sabem como é que é, né? Símbolo da justiça lá. Tem um monte de diabinho puxando para baixo, para que o pecado sobressaia na nossa vida. Do outro lado da balança, está praticamente vazio. A única coisa que tem é um pequeno cálice com um vinho representando o sangue de Cristo. E o diabo puxando, e com todas as acusações dos nossos pecados, não consegue prevalecer sobre o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. É um subterfúgio que nós temos nas nossas mãos e muitas vezes nós não usamos. É aquele sangue que foi derramado há mais de 2000 anos atrás, mas continua purificando os pecados, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e de toda a injustiça. Então, irmãos, o sangue de Jesus Cristo é algo que está à nossa disposição. É o que está escrito aqui no versículo 11: eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós temos esse sangue do Cordeiro à nossa disposição, irmãos. É maravilhoso isso, não? O sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário é o poder que rasgou e cancelou todas as nossas promissórias. Quando você vai comprar algo, você assina lá as promissórias. Então a pessoa tendo aquela promissória em mãos, ela pode te cobrar. Ela pode te cobrar. É assim ou não é que funciona o negócio? Tem ali a promissória assinada. Se você não pagar, a pessoa vai lá e protesta e move uma ação, vai para a justiça e pega seus bens, mas você é obrigado, senão você acaba tendo problemas. Mas a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, Colossenses 2,14, o segundo: e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária,
ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Na cruz do Calvário, o Senhor rasgou todas as promissórias, todas as dívidas que você tinha, todos os pecados que você praticou, que agora você teria que pagar. Ele foi lá e pagou no meu e no seu lugar, derramando o seu sangue precioso. Irmãos, o sangue de Jesus Cristo é o que há. Por isso que Jesus deixou estabelecido a Santa Ceia, onde nós pudéssemos lembrar do valor do seu sangue e participarmos com ele periodicamente. Segunda coisa que está escrito no versículo 11 lá: eles, portanto, venceram por causa do sangue de Cristo e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Testemunho. Por causa da palavra do testemunho, a Bíblia diz. A Bíblia, na outra tradução, a Bíblia Viva, diz: eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Irmãos, o nosso testemunho destrói Satanás. Ele fica louco da vida. Ele fica louco. Você quer deixar o diabo bravo? Tenha um bom testemunho. Seja um crente de verdade, viu? Ele sopra no teu ouvido assim: fala palavrão. Você não fala não. Tem um negócio ali bom, mas é meio desonesto. Não, não vou não. É desonesto, não vou não. De jeito nenhum. Tudo que ele vai induzindo você a fazer errado, porque você não caindo na lábia e na astúcia dele, ele não tem do que te acusar. Então ele fica bravo, você vai vencer, ele vai ficar louco com você, irmão. Uma hora ele vai desistir, ele vai falar: eu não aguento mais ficar tentando a vida desse cara, meu, ele não cai na minha, deixa eu ver se eu acho outro aí. A Bíblia diz que eles derrotaram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do seu bom testemunho. Por que que muitas vezes nós estamos deprimidos, angustiados, tristes, chorosos, desanimados? Ai, Jesus, dá até uma... Não é verdade? Será que nós estamos tendo um testemunho verdadeiro? O testemunho verdadeiro, irmãos, é fazer a vontade de Deus e contrariar tudo aquilo que o diabo nos induz a fazer. Ele induz a gente a fazer a coisa errada. Ele induz a gente ao pecado, para ir anotando um por um, para chegar na presença de Deus. Olha lá, o cara não presta, Senhor, manda ele para o inferno. Mas o bom testemunho é o que opõe a isso. Se Eva tivesse um bom testemunho lá no Éden, o diabo ia falar assim: come, eu não vou comer, e não comeria. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Mas muitas vezes o diabo vem com a sua astúcia e coloca aqueles pratos bonitos diante da gente e fala: come, a gente vai lá e come. Não vou comer, mas é gostoso, mas não vou comer. Daniel, o rei, ofereceu os manjares do rei. Ele falou: não vou comer. Ele devia estar morrendo de vontade de comer aquele negócio lá, porque é homem, não é verdade? Lá no íntimo dele, aqueles carneiros, aqueles pernil, aqueles negócios todos, aquelas coisas, era manjar do rei. Come, não, vou comer chuchu. Como assim, gente? Não, vou comer só chuchu, não vou comer os manjares do rei. Então, irmãos, quando o inimigo vier oferecer, pode ser bonito, agradável aos olhos, pode ser desejável para se comer, mas lembre-se, a consequência vai ser triste. Então, nós precisamos de ter um bom testemunho. Um bom testemunho. Como está o nosso testemunho? Será que as pessoas que olham para o nosso comportamento vê Deus?
Vocês falam, nossa, crente encrenqueiro aquele ali, meu Deus do céu. Olha aquele crente mentiroso. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo bom testemunho praticado. Se você fizer o uso do sangue do Cordeiro, se você tiver um bom testemunho, e você já começou a pisotear a cabeça do capeta, você já começou a usufruir da bênção e da promessa que a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores. E para terminar, às vezes a gente não entende muito isso. Diz o versículo: venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Irmãos, não amar a própria vida. Talvez você possa não entender e falar, mas peraí, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar. Não amar a própria vida. Vamos entender. Irmãos, quando falamos que não devemos amar a nossa própria vida, a nossa vida humana, a Bíblia diz que nós temos que morrer para o mundo. É essa vida que nós não podemos amar. Muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas querem amar a sua vida, o seu homem natural, o seu desejo carnal, a sua vontade física. Não é o que eu quero que eu vou fazer, é o que Deus quer que eu vou fazer. Nós temos os nossos gostos. Os nossos gostos, como ser humano, os desejos da carne, a vontade da carne, mas a guerra espiritual que eu disse no início da mensagem, irmãos, é exatamente essa, a guerra da carne contra o espírito. Então, irmãos, veja bem, nós temos que entender, se eu tenho Jesus no meu coração, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Não é a minha vontade mais, mas é a vontade de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós batizamos nas águas por imersão no nome de Jesus, representando o quê? A pessoa foi sepultada. E quem morreu não ama mais, porque morreu. O velho homem morreu, não tem mais velho homem. Esse não amar a própria vida, irmãos, é sinônimo de conversão verdadeira. O velho homem já morreu, não tem mais que agradar a ele. Morreu. Ah, mas ele gostava tanto de assistir futebol, eu vou colocar uma televisão lá para ele, para o defunto assistir o jogo. Ele vai assistir o jogo? Não. Então não tem que agradar o velho homem, irmãos, porque o velho homem morreu. Mas ele gostava tanto de uma feijoada, antes de enterrar nós vamos dar uma feijoada e enfiar na boca dele abaixo. Vai resolver, irmãos? Não. Por quê? Porque ele morreu. A grande verdade é que muitas vezes a gente diz que se converteu, diz que entregou seu coração para Jesus, mas quer ficar fazendo a vontade do velho homem. Ah, eu morri. A pastora estava ouvindo alguém lá em casa esses dias, falou assim: eu morri para o mundo, mas fui enterrado numa cova rasa. Não me irrita não que eu saio de lá. Né? Eu morri, mas fui enterrado na cova rasa. Morri para o mundo? Morri, mas estou na cova rasa, estou escutando tudo. Me irritou, eu levanto e vou lá. Não, e o que é isso, irmãos? Esse não amar mais a própria vida é exatamente isso. É morrer completamente para o mundo.
O apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Timóteo 2,11: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. E lá em Romanos 8,13, ele escreveu assim: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Pelo Espírito nós temos que fazer morrer os atos do corpo, então nós vamos alcançar a nossa vida eterna. Como? Lá em Colossenses 3,5 diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Coloca lá, está lá, rapidez. Sendo assim, fazei morrer, acabou, tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, que a mais a gente vê hoje na internet, televisão e espetáculos comerciais, é isso aí. Impureza, sujeira. Irmão, quer ver sujeira? Liga a televisão. Paixão, vontades más e a ganância, que também é a idolatria. Os desejos da carne, as coisas erradas, aquelas coisinhas que eu disse lá no começo da mensagem, que o inimigo, ele primeiro faz que com facilidade você erre, e depois coloca uma dificuldade imensa para você reconhecer que você errou. Para que isso aí fique mais prático e fácil na nossa vida, nós temos que nos converter verdadeiramente. Morrer para o mundo. Não ser mais atingido. Não ser mais atingido. Sabe? Antigamente a pessoa chegava com uma televisão 60 polegadas, falava: eu estou vendendo baratinho aqui, me dá aí uns 200, 500 reais, aí eu vendo. Você sabe que é roubado. Você ia falar: opa, meu, nunca ia ter condição de comprar uma televisão dessa, custa 3, 4 mil, sei lá, o cara está vendendo por 200 reais. Você está sabendo que é fruto de roubo? Não dá nem vontade. Mesmo porque você sabe que se ele for preso e ele falar para quem que ele vendeu foi você, vai preso também como receptor. Mas antigamente a gente era louco fazer uns bons negócios assim, né, irmãos? Parecia um bom negócio desse, a gente, ó. Mas agora, como diz lá, eu não amo mais a mim, eu morri. Quem vive aqui é Cristo. Isso aqui é uma carcaça que Cristo vive em mim. Isso aqui é um corpo onde Cristo domina. Não tenho mais, a natureza humana minha não tem mais nem vontade. Aí a gente para e faz a seguinte pergunta: a reunião dos homens tem sido uma bênção, viu? Você que é homem e não veio ainda, você está perdendo. Toda reunião a gente leva uma pergunta para casa, e eu vou jogar uma pergunta para casa hoje também. A Bíblia diz que nós temos que fazer morrer tudo que pertence à nossa natureza humana, natureza terrena. Pergunto: será que a gente já fez verdadeiramente morrer toda a natureza terrena na nossa vida? Ou será que quando o inimigo mostra um prato bem saboroso, e ele sabe do que você gosta, se você não gosta de dobradinha, ele não vai oferecer dobradinha para você, ele vai oferecer aquilo que você gosta. Ele sabe da tua fraqueza, ele sabe o que vai oferecer para você. Será que a nossa natureza humana realmente está morta, que a gente fala: não sinto nem vontade, nem me atinge? Ou será que lá dentro fala: ai meu Deus, se eu não fosse crente, se eu não fosse crente, eu não ia perder essa oportunidade. Morreu? Morreu a natureza humana, irmãos? Depois a gente reclama:
O diabo tem montado em cima de mim, tem trazido depressão, angústia, sofrimento, tristeza, desânimo, cansaço. Ai, tem vontade de desistir, acabar com tudo. Por quê? Por que o diabo está montando, irmãos? Vamos nós montar nele? Vamos virar esse jogo? Mas como, pastor? Simples. O sangue do Cordeiro tem poder. Pelo nosso bom testemunho e fazendo morrer a nossa natureza humana, se convertendo de verdade. Porque tem muita gente que pensa que é convertido, mas não é, é convencido. Então esta é a fórmula que Deus tocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Não sei se eu fui claro ou não. Vocês entenderam ou não? São 3 dicas. O sangue de Jesus tem poder. O nosso testemunho deixa o diabo louco, porque significa que nós estamos dando ouvido mais a ele. E não amar a nossa vida física, a nossa vida humana, a nossa vida terrena, morrer e ressuscitar uma nova vida com Cristo, para que a gente possa começar a experimentar essa comunhão maravilhosa, para um dia dar continuidade lá no céu. São 3 segredos básicos, fáceis, mas você precisa ser determinado. Está nas suas mãos. Deus já colocou aqui o sangue de Jesus à disposição. O seu bom testemunho depende de você. A sua conversão real depende de você. Ele já levou lá na cruz todos os nossos pecados. Ele já pagou. Não tem mais do que o diabo te acusar. Não tem. Não tem. Você agindo assim, o diabo vai ficar louco da vida, porque ele não vai ter do que te acusar. Porque todas as nossas acusações, todas as nossas promissórias, todas as nossas dívidas, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Você entendeu, irmão? Você entendeu a mensagem? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu gostaria que cada um voltasse para sua casa refletindo nessa palavra. Eu gostaria que cada um que está participando conosco pela internet, que refletisse nessa palavra. O diabo tem judiado de nós, e a gente tem um antídoto para isso não acontecer. Então hoje Deus mostrou para nós como fazer para que Ele não nos judie, para que Ele não nos maltrate. É o sangue de Jesus, é o bom testemunho, é não amar a nossa vida terrena, fazer com que ela morra para o mundo e ressuscitar uma nova vida, que é a nossa conversão. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou orar por você que chegou aqui, eu vou orar por você que está participando pela internet conosco, para que possamos refletir nessas palavras, e que essa palavra possa fazer uma mudança na nossa vida, porque a palavra de Deus tem poder, e que essa mensagem possa ser um divisor de águas na nossa vida, e o diabo não vai mais fazer-nos de gato e sapato, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esse culto maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque a cada dia que passa, a gente lendo a tua palavra, temos os nossos olhos mais abertos, a gente consegue compreender e entender mais aquilo que o Senhor tem de precioso para nós. Por isso eu intercedo por cada pessoa que chegou aqui nessa noite, eu intercedo por cada pessoa que está participando à distância pela internet, que o teu Espírito Santo possa estar completando, meu Deus, a mensagem na vida de cada um, que o inimigo não venha torcer, meu Deus, deturpar ou roubar esta semente que foi lançada nos corações nessa noite, mas que essa semente possa ficar gravada e que possa frutificar com muitos frutos nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo nós oramos.
Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?